Oi pessoal, hoje eu começo um novo show aqui no meu canal do YouTube. Meu nome é Sérgio Botinha. Eu quero ter uma nova proposta, novos quadros para discutir os temas relevantes da política brasileira. Um dos primeiros quadros que eu gostaria de apresentar é um quadro que vai ser constante nesse novo formato de apresentação, é o Contra-Radical. Para ser bem direto, o nome já diz exatamente o que a gente pretende com esse quadro. O Contra-Radical pretende ser um antídoto contra o radicalismo que está imperando na nossa sociedade, porque estamos reféns do radicalismo. Se você não for radical, você é xingado, você é vítima de bullying, né? Estamos vendo aí vários fenômenos no mundo inteiro retratando a mesma coisa que está acontecendo, essa radicalização da política, né? O ódio sendo semeado, e eu quero sair disso, quero ajudar as pessoas a saírem dessa espiral de ódio que tende a ir pegando a gente, tende a ir pegando as pessoas, a todo mundo começar a se odiar, né? Isso foi iniciado, né, pelo menos essas ondas mais recentes disso, pela extrema-direita, com o Donald Trump nos Estados Unidos, né? Sem nenhum escrúpulo, fazendo propagandas aí negativas do lado adverso, né? do lado oposto a ele na política. Isso foi copiado, emulado aqui no Brasil também. Mas o contra-radical não pretende ser contra-radical somente na direita. A gente também vai desafiar e vai apontar os radicalismos na esquerda também, porque entendemos que o radicalismo na maioria das vezes, maléfico, ele não enxerga aí todo o quadro, né? Ou não, pelo menos não busca equilibrar aí com sensatez outras ponderações na análise que faz das coisas. Então, esse quadro Contra-Radical, ele começa hoje falando da vacina, né? Que é um absurdo o que está acontecendo da negação à vacina. Isso está se espalhando, né? Eu sou advogado e tenho recebido, sou advogado internacionalista, então tenho muitos clientes do exterior, e eu tenho recebido consultas de clientes que querem vir para o Brasil, que querem investir no Brasil, querendo saber da vacina, discutindo essa questão. Então, quer dizer, é uma coisa que está no mundo inteiro, essa discussão da vacina, né? O movimento anti-vacina é uma coisa que está despontando aí, se não despontando, está, na verdade, crescendo, florescendo em vários países, né? E é uma postura radical, né? A negação aos benefícios da vacinação. Eu nunca pensei que a gente tivesse que estar discutindo esse tipo de coisa, porque os benefícios da vacina, isso é um fato já reconhecido pela ciência, pelas pessoas há muito tempo, né? Desde 1900, no começo do século XX, a vacina já foi uma técnica médica imunizante, né, que demonstrou ser muito importante na erradicação de doenças mundo afora, né? Então nós temos alguns exemplos de doenças que foram erradicadas pela vacinação, doenças que sumiram do mapa pela vacinação. Uma delas é a difteria, a outra é a rubéola, outra é o sarampo. Tem mais uma, eu posso mencionar aqui, uma doença gravíssima, que é a paralisia infantil ou poliomielite. Foi uma doença que foi erradicada através de técnica de vacinação em massa. A poliomielite, ela se transmite por alimentos infectados, né, pela alimentação, e ela causa a paralisação parcial ou total de membros da pessoa, deixando ela paralítica, né? E pode levar, inclusive, à morte, dependendo de como essa paralisia de órgãos ocorrer. É uma doença gravíssima, que quando não mata, gera sequelas o resto da vida. Tem um videozinho aí que eu vou procurar para colocar aqui no
nosso show, que é uma experiência na qual uma pessoa que é portadora que teve poliomielite e tem a paralisia hoje, foi perguntar para outras pessoas o que elas achavam de vacinação, e quando ela encontrava alguma daquelas que negam, que tem medo da vacina, no final da conversa ela mostrava que ela era paralítica por causa que ela não foi vacinada quando ela era criança. Então, o radicalismo nessa questão é absurdo, né? Discutir em pleno século XXI se vacina é ou não saudável, é ou não um ato médico sadio, é um absurdo que a gente quer combater, né? Várias pessoas e várias frentes estão aí atacando a vacina, tá? Nós podemos demonstrar aqui, vou passar aqui alguns vídeos de pessoas aí no campo da extrema direita questionando a vacinação, questionando a vacina, e no mais das vezes usando como argumento coisas ideológicas, né? Problemas ideológicos, a vacina que vem da China, né? Por exemplo, a Coronavac, que inclusive no dia que hoje gravo esse programa, foi anunciado lá em São Paulo que está sendo feito pedido de registro da Coronavac junto à Anvisa. Um momento de muita alegria quando eu vi isso aí, que teremos a nossa vacina, né? Para nos salvar. O que vai acabar salvando a sociedade nessa questão do Covid vai ser uma vacina, é o que vai salvar, e querem impedir a salvação, né? Dizem estarem preocupados com a economia, mas querem impedir a única coisa que seria capaz de resolver o problema. Então vou mostrar aí alguns exemplos de pessoas que questionam a vacinação. Toca aí. É o seguinte, no Brasil morrem anualmente, em média, 17 crianças de rubéola. Isso num país que tem 180 milhões de pessoas. E, né, não morrem não, quer dizer, 17 crianças, desaparecem 17 casos de rubéola. E a rubéola normalmente é uma doença que causa apenas uma incomodidade, e os sintomas desaparecem em poucos dias ou semanas. Apesar disso, o Ministério da Educação determinou a campanha de vacinação em massa que deve atingir 7 milhões de mulheres. Acontece o seguinte, que essa vacina, tudo indica que, tal como aconteceu em outros países, né, dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante, de modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum. E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. O que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas. Como é que você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a terceira fase, ele está na experimental? E depois, agora parlamentar para vocês. Selva. Nós vamos começar aí com João Dória. João Dória quer, porque quer, aplicar a picadinha no nosso braço, a vacina do flangoflito, com ou sem autorização da Anvisa, e já anunciou que vai ser para o dia 25 de janeiro. E por que isso? Porque ele é um cara bonzinho? Não. Porque ele está preocupado com a sua saúde, com a saúde da população? Lógico que não, pessoal, é por causa do carnaval. Olha só, quem lembra o ano passado, quando surgiu a história do flangoflito, e ele fez lá ele adora uma coletiva, né? Eu nunca vi coisa igual, adora uma coletiva. Ele chamou lá uma coletiva e falou assim, gente, podem curtir o carnaval sem problema, isso não é nada, não tem com que se preocupar. E o que aconteceu? Uma semana depois, olha só, vamos trancar todo mundo em casa, porque o negócio é sério. Então, a questão do Dória é com o carnaval.
po, dapat po di ako nakinig sa television, sa Facebook, dapat po intiksyon ko po yung mga anak ko, di po sana sila nagkatikdas. Tudo bom? Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas. Uhum. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não. Sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos a gente leva um baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso gera. De verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque... Pois é, interessante, né? Eu adicionei aí essa entrevista fake aí sobre a vacinação para demonstrar aí o que nós estamos falando. Essa questão da vacinação se torna séria, principalmente nessa questão da Covid, porque nós só estaremos efetivamente salvos se houver uma imunidade de rebanho, né? Imunidade coletiva, né? E essa imunidade coletiva, ela só é alcançada, como o próprio nome diz, quando a coletividade estiver vacinada. Eu imaginava que o radicalismo do movimento antivacina fosse tão absurdo que poucas pessoas estariam dispostas a se arriscar a Covid-19 não vacinando em razão dessas teorias conspiratórias aí de movimentos anti-vacina. Mas, para minha surpresa, a Folha de São Paulo, a Datafolha, fez uma pesquisa na qual ela encontrou cerca de mais de 20% das pessoas, mais de 20% das pessoas que não querem ou não confiam na vacina. Veja como está grande esse movimento anti-vacina, está ficando realmente uma coisa preocupante, porque se eu não tomo vacina, eu coloco você em risco, porque eu sou um potencial transmissor da doença, certo? Então, obviamente pode-se pensar, quem não tomar vacina, problema da pessoa, mas enquanto nós todos não estivermos imunizados, isso gera um problema, a doença continua a circular entre as pessoas, então isso fica bastante grave quando estamos tratando aí, por exemplo, da questão da Covid. Radicalismo não resolve problema, ideologia radical não resolve problema do dia a dia, não resolve o seu problema, não resolve o problema da sociedade, é só discurso e histrionismo, né? As pessoas gostam de ser falastronas, é isso que ocorre com os radicais, gostam de falar porque a retórica é bonita, a retórica atrai a atenção, mas não resolve o seu problema do dia a dia. Então temos que estar atentos a essas teorias radicais que buscam
chamar a atenção, na verdade o objetivo é somente este, é chamar a atenção, porque na falta de algo mais substancioso, ou porque as pessoas não gostam ou não se atraem pela ciência por questões sérias, o problema é que há um preço a se pagar quando isso ocorre de maneira consistente, como estamos vendo, né? Os atrasos na conduta da questão do coronavírus foi algo que causou prejuízos enormes sociais para todo mundo, para todos nós, né? Porque as pessoas não quiseram levar a questão a sério, talvez porque é chato, né? Mas é o que eu estou falando, traz custos para toda a sociedade. Então vamos continuar atentos, nós vamos falar mais da vacina nos próximos programas, tá? Mas a primeira coisa que realmente faz o nosso quadro é chamar a atenção, não caia nesses radicalismos, não caia nessas teorias conspiratórias que não se sustentam em pé. Isso pode trazer prejuízo para toda a sociedade e eles não têm embasamento científico para poder falar que as vacinas não são seguras. As vacinas já erradicaram várias doenças e vão ser a solução no caso do coronavírus. Tá bom? Um grande abraço, vamos para o próximo quadro. O nosso próximo quadro, que vai ser um quadro constante aqui, é um acompanhamento que nós vamos fazer da questão que já acompanhávamos das barragens de minério, né? O que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho, que não ocorra mais em nenhuma outra cidade. Quem me acompanha talvez já saiba que eu entrei com uma ação na justiça aqui no estado de Minas Gerais, onde eu resido, onde eu tenho minha prática jurídica, para obrigar o estado de Minas Gerais a fiscalizar as mineradoras. Que o estado de Minas arrecada cerca de 350 milhões de reais por ano, com uma taxa que se chama taxa de fiscalização da atividade minerária, TFRM. Ela cobra das próprias mineradoras com o intuito de fiscalizar o trabalho das mineradoras. É uma taxa que foi instituída por lei aqui no estado de Minas Gerais e arrecada essa montanha de dinheiro, essa fortuna. Bom, constitucionalmente, vamos aí fazer um pouco de aula de direito. Constitucionalmente, uma taxa, quando é criada, o recurso que advém desta taxa tem que ser usado para o fim a que ela se destina, ao qual a taxa se destina, para o que a taxa foi criada. No caso, a taxa, como o próprio nome diz, foi criada para a fiscalização da atividade minerária. O recurso advindo dessa taxa não pode ser usado para nenhum outro fim que não a fiscalização da atividade minerária. Isso é um corolário constitucional, é uma obrigação. A taxa, para ser criada, ela tem que ter um fim específico, ela não é um imposto, ela é uma taxa. Daí é exatamente essa a diferenciação entre imposto e taxa. O imposto vai para o caixa único e o governo usa da forma como quiser no orçamento. A taxa não, ela é criada para fins específicos. O governo do estado de Minas Gerais, como vocês já devem estar suspeitando, não utiliza os 350 milhões de reais que ela arrecada com a fiscalização das mineradoras. Ao contrário, o que nós temos noticiado é que a fiscalização das barragens é precaríssima, tá? Das mineradoras e, consequentemente, das barragens, que é um dos problemas que mais nos aflige, né? As mineradoras chegam nas cidades, extraem ali o minério que tem nas montanhas, leva praticamente embora daquela cidade a montanha. Se vocês já viram imagens aí das montanhas, como ficam depois da passagem de uma mineradora por ali, mas o minério vai todo embora e o que fica às vezes é uma barragem de rejeitos que pode se romper e ocasionar o que aconteceu com Mariana, que destruiu uma vila inteira, levou rejeitos no Rio Doce até o Oceano Atlântico, ou o que aconteceu em Brumadinho, com mais de 300 mortes. Então, é um passivo ambiental terrível que a mineração causa nas cidades e nas regiões nas quais ela é exercida.
certo? Então, faz muito sentido que haja uma fiscalização adequada, para que não fiquemos nas mãos das mineradoras no que tange a questões de segurança, como, por exemplo, a segurança de barragens. Então, 350 milhões de reais, cá entre nós, é muito dinheiro. E as informações que a gente tem é que a fiscalização é precaríssima. Eu entrei com uma ação judicial, uma ação popular, para que o Estado de Minas Gerais seja obrigado, como a Constituição determina, nada mais do que o cumprimento da lei, a aplicar os recursos na fiscalização da atividade minerária. Ela não pode ser precária com 350 milhões de reais. Então, essa é uma situação que a gente vai monitorar, que eu vou estar sempre avisando aqui aos que interessarem e que acompanharem o canal, como é que está indo essa ação judicial, para que a gente assim consiga resolver. Essa ação tem o potencial de resolver o problema da fiscalização, porque se efetivamente houver uma determinação judicial nesse sentido, de que o dinheiro seja usado para isso, nós podemos estar resolvendo o problema da fiscalização de barragens em Minas Gerais. Então, nós vamos acompanhando isso aqui. O primeiro tema que nós vamos falar da mineração é a questão da lama invisível. O que é a lama invisível? Nós temos a lama fática, aquela real, né, que destruiu Mariana, vários distritos de Mariana, né, em 2015, e também temos o caso de Brumadinho, como eu relatei agora há pouco, a morte de mais de 300 pessoas, 300 famílias que foram abaladas por causa da lama. Essa é a lama real. O que nós temos aqui em Minas Gerais, em algumas cidades, é o drama da lama invisível. O que é a lama invisível? O medo, o risco do rompimento de uma barragem naquela cidade. Isso ocorre em algumas cidades aqui de Minas Gerais. Ouro Preto, há um risco nas barragens de Ouro Preto, da Vale também. Aqui em Nova Lima, onde eu estou no momento, onde é o meu escritório, existe um pequeno lugarejo que chama-se Macacos. Quem é daqui conhece, porque é uma região que é destino de turistas. Quem é de Belo Horizonte, Nova Lima é conurbação de Belo Horizonte, é como se fosse a continuação da cidade, né, de Belo Horizonte. Então, na verdade, nós somos de Belo Horizonte, mas temos um escritório aqui num bairro conurbado com Belo Horizonte. Então, o que existe aqui próximo a esse vilarejo chamado Macacos é um ponto turístico de destino de várias famílias, casais que saem de Belo Horizonte para passar finais de semana ali. É um local bucólico com bons restaurantes, meio friozinho, ali tem umas pousadas que você vai e passa o final de semana, né? Era um ponto turístico assim, muito bem frequentado, cheio, costumava ficar lotado, tá? E existe lá uma barragem da Vale, é verdade. E essa barragem da Vale, ela tem um alto grau de risco de rompimento. A barragem pode romper a qualquer momento. O que aconteceu? As pessoas não vão mais a Macacos. Depois das tragédias de Mariana e Brumadinho, esse assunto ficou sendo falado demais e, evidentemente, as pessoas têm medo de ir para um local que elas podem morrer soterradas pela lama. Então, o que aconteceu foi simplesmente a destruição da economia da cidade, que se baseava no turismo, né? Então, quando as pessoas deixam de ir, o turismo perde dinheiro na cidade, o vilarejo ficou economicamente arrasado. É isso que aconteceu com Macacos. É uma pena, porque é um local muito legal, eu mesmo já fui várias vezes. Então, essa é a lama invisível, né? Ela causa danos às vezes mais altos do que a própria lama física. Então é o que está acontecendo em Macacos. Existe uma outra cidade aqui perto que se chama Barão de Cocais, que também está sofrendo do mesmo mal. Tem vários relatos de pessoas que, têm depressão por causa disso, as pessoas que moram nessas regiões, porque elas ficam sempre com aquele receio, sempre com aquela, pode acontecer hoje, pode acontecer a qualquer momento, né? E você morre, né? Você não sabe se vai morrer hoje ou amanhã por conta de lama passando por cima da sua cabeça. Então, vou passar aqui algumas imagens, algumas reportagens de cidades e situações
que estão vivenciando esse drama, esse fenômeno da lama invisível. Triste, né? Pois é. Eu queria recomendar aqui uma leitura, este livro, Brumadinho, A Engenharia de um Crime, dos repórteres Lucas Ragazzi e Murilo Rocha, são jornalistas investigativos. O livro é da editora Letramento. Tá? É um livro que ele reconta a tragédia de Brumadinho, desde o início da sua gênese, que foi a barragem ficando insegura. Ele acompanha que ele vai passando os momentos nos quais ele conta que a Vale sabia já do risco iminente, na verdade da emergência que era a barragem de Brumadinho. Um absurdo, né, que você denota do livro, da leitura que eu ainda estou lendo, é de que já havia, e depois de Mariana todo mundo ficou com as antenas em pé, já havia o receio muito assim acentuado de que a barragem de Brumadinho também se rompesse, e a Vale ficou numa burocracia ali sobre qual solução, ficou num vai, um disse-me-disse, sobre qual solução deveria ser aplicada para evitar o rompimento da barragem de Brumadinho, que parecia iminente. E o que me pareceu assim alarmante, que foi assim chocante, foi que deixaram ali o refeitório, né, das pessoas que trabalhavam na mina, ele ficava logo abaixo a barragem. Então, em que pese ser realmente difícil as discussões técnicas sobre o que fazer para você ir reduzindo, descomissionando a barragem para ela deixar de romper, para prevenir o rompimento da barragem, várias coisas poderiam ter sido feitas, mas a discussão técnica é complicada realmente, porque se você mexe na barragem, você pode estar causando com que ela rompa mais rapidamente. Você pode ocasionar ali a ruptura de alguma estrutura e ocasionar o rompimento. Então é realmente o descomissionamento, que na verdade é a desconstrução daquele equipamento, descomissionamento da barragem, tem que ser feito realmente de forma lenta, com cautela e com cuidado. Mas o refeitório dos funcionários da barragem, da Vale, não poderia ficar ou estar onde estava. Isso era uma coisa fácil de ter sido resolvida. Realmente você vê como é que a burocracia às vezes ela é cega, a realidade fática, não enxerga, a pessoa fica só atenta ao papel, ela não enxerga o problema como deveria enxergar. A pessoa que gere, que administra, ela tem que se desapegar da burocracia para poder entender o problema real. Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Não ter tirado o refeitório, que o refeitório ficava logo abaixo da barragem, foi um erro imperdoável da mineradora, da Vale, porque bastaria fazer uma obra, não tinha discussão do que fazer, era fazer um refeitório, para a Vale era amendoim, fazer um refeitório num outro local que não ficasse logo abaixo da barragem de rejeitos. Isso era óbvio de ser feito. E essa questão da burocracia, eu já vou adentrar no que vai ser um outro quadro constante do nosso programa, que vai ser exatamente esse, a burocracia. A burocracia, ou melhor dizendo, a burocracia. Eu vou trazer aqui sempre exemplos de burocracias ridículas, coisas que o Estado não deveria estar fazendo, ou não deveria se meter, ou que poderia fazer de uma forma muito mais inteligente. Esse quadro eu acho que vai ser muito interessante aqui no nosso programa. Hoje a gente vai começar discutindo uma questão que eu acompanho já há algum tempo, dos motofretistas, os motoboys, os famosos motoboys, que salvaram na quarentena aí do Covid-19, levando comida e outros itens às casas das famílias. Não fossem os motoboys, imagina o que seria de nós, não é, Queiroz? Então,
eu estou analisando a burocracia que existe em cima desse pessoal, que geralmente são pessoas que não têm muitos recursos financeiros. Eles gastam para comprar a moto, né? Eles são, na verdade, sócios da empresa de aplicativo, né? As famosas iFood, Rappi, Uber Eats, né? Essas empresas, eu já denunciei isso, elas têm um lucro absurdo em cima do trabalho dos motoboys. Na verdade, o motoboy, ele financia essas empresas porque ele que compra a moto. Então, é um sistema híbrido que a pessoa ela é empregada e ela também é capitalista, porque ela investiu o recurso ali que foi a moto, né? Então, assim, eu não estou aqui defendendo vínculo empregatício, nada disso. Só que o sistema seja um pouco mais justo, porque você tem um investimento de capital e também o trabalho e também o risco de acidente que os motoboys sofrem, e eles ficam com uma parte bem pequena do lucro. Então, tem obviamente a questão de que os aplicativos inventaram o sistema e tudo mais, mas da forma como está aparecendo sim uma exploração que se deve ao dumping do mercado, né? Quer dizer, elas colocam o preço que querem e não há organização da classe. E classe que, repito, não somente trabalha, como também investe o capital, porque a moto foram eles que compraram. Além da moto, eles se veem com várias exigências legais, que é a chamada burocracia. Um cidadão, e às vezes nem eles sabem, isso acontece com todo mundo, né? A gente mesmo às vezes não tem informação do que é preciso, o Estado não passa a informação do que é preciso atender. Então eles às vezes sofrem com a burocracia por parte do Estado para eles poderem trabalhar. Tá? Então eu vou passar aqui rapidamente a burocracia, o que tem que atender um motoboy para poder trabalhar. Tá? Então ele tem que, existe uma lei, que é a Lei 12.009 de 2009, tá? É uma lei que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais de transportes de passageiros, o mototaxista e também o motoboy, com o uso da motocicleta. Tá? Então, para o exercício da atividade, a pessoa precisa ter completado 21 anos, artigo 2º, inciso 1º, possuir habilitação por pelo menos 2 anos, aí que começa, ser aprovado em curso especializado. O problema do burocrata é o seguinte, ele se vê tentado a colocar mais um item ali, quando ele vai fazer uma lei. Vamos colocar mais isso, eu acho que vai dar uma segurança legal, o cara pode fazer um curso, ele vai aprender algumas coisas e tudo, isso vai ser interessante para o exercício da atividade. O burocrata não consegue segurar a mão dele, ele tem que botar mais uma coisinha, né? E às vezes essa uma coisinha começa a complicar, uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali, né? O motoboy acaba não tendo dinheiro para poder fazer tudo o que ele precisa fazer e estar de acordo com a legislação. Tá? Então, por exemplo, o curso, tudo bem, eu acho que pode ser útil sim, né? A questão da segurança basicamente é o que esses cursos ensinam, mas além dele ter que fazer o curso, ele já tem outras coisas de segurança que é obrigatório. Por exemplo, o colete, o próximo item aqui, estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retroreflectivos nos termos da regulamentação do CONTRAN. Também se exige que ele tenha carteira de identidade, apresente carteira de identidade, título de eleitor, cédula de identificação do contribuinte, CPF, o SIC, como está aqui, que hoje é o CPF. Isso é um outro problema da legislação brasileira, fica trocando o nome das coisas, fica trocando os procedimentos das coisas com muita frequência. Atestado de residência, certidões negativas das varas criminais, identificação da motocicleta utilizada em serviço. Então você vê aí que ele mais para frente ele também vai precisar de ter outros itens na moto. Instalação de protetor de motor, chamado mata-cachorro, que é uma estrutura que é colocada ali embaixo na moto que evita realmente acidentes. A instalação de aparador de linha,
corta-pipas, né? O a questão do cerol, também muito importante. Então, se você já tem as medidas que são realmente importantes de segurança como obrigação do cara, aí você ainda colocar o curso, vamos dizer que você está tudo bem, o curso é realmente importante. O problema, então, fica no preço do curso, porque é um curso super simples. Eu, obviamente, já conversei com os motoboys, né? São poucas empresas que oferecem o curso e o valor é quase uns R$400. Ah, cobra R$400 do cara lá, que vai ser bom ele ter o curso, né? O problema é que esses R$400 se junta com as outras despesas que ele tem. Ele tem que comprar o mata-cachorro, que essa realmente é útil, né? Ele tem que comprar o corta-pipa, né? Para evitar uma morte por cerol, a garganta cortada enquanto está indo fazer uma entrega, pela ignorância das pessoas que colocam cerol e utilizam as pipas nos meios urbanos, né? E ele ainda tem que fazer outras coisas também, como por exemplo a legislação, vamos dizer aqui de Belo Horizonte, a legislação municipal de Belo Horizonte, ela ainda estipula em cima da legislação federal outras exigências para o motoboy, né? Então, de acordo com a lei, temos aqui a lei também, vamos lá, é tanta legislação que a gente às vezes perde. Lei do Márcio Lacerda. Qual que é o número da lei mesmo? Tá aqui. 10.220, isso. 10.220 de 2011. Então, além daquelas obrigatoriedades da lei federal de 2009, existem as obrigatoriedades da lei 2011 municipal. A pessoa, para andar de motoboy aqui em Belo Horizonte, ela precisa de ter instalado, coloca as mesmas exigências, e tem mais uma, que ela tem que ter um documento de licença, tem que pedir licença ao município para poder fazer a atividade. Então, o número da licença deverá compor documento específico, emitido pelo órgão gerenciador do trânsito do município e estar em posse do condutor sempre que ele estiver utilizando o veículo. Então, é uma carteirinha, na verdade, que já me mostraram a carteirinha também, é um documento ridículo, é um pedaço de papel com uma plastificação que até órgão estudantil faz melhor, né? E um pedaço de papel mesmo plastificado, é isso, né? E coloca-se lá no registro, a prefeitura cobra mais ou menos R$250 para emitir esse documento. Então, a pessoa ali tem que ter a moto, ela tem que ter um mata-cachorro, ela tem que ter a corta-pipas, ela tem que ter o colete, ela também, se vocês não sabem, compra aquela bag vermelha ou preta, o que seja, né? Ela compra da empresa para fazer propaganda para a empresa, e ela também tem que fazer o curso, que é mais R$400, e tem que ter essa carteirinha da BH Trans, que é mais quase R$300. Então o problema está aí, meu amigo. Tudo bem fazer o registro, mas cobrar R$250 por um pedacinho de papel e um registro, será que faz sentido? Então é isso que a gente tem que pensar. A burocracia tem que diminuir nesse país. Esse país não vai para frente do jeito que ele está. E nós vamos estar aqui denunciando todas as situações que a gente encontrar, que a gente enxergar que há excessiva burocracia ou que as coisas poderiam ser facilitadas, ou pelo menos, como eu estou dizendo aqui no caso do motoboy, ter um custo menor para a pessoa. Tá bom? Então isso é interessante, vamos continuar, vamos trazer uns exemplos engraçados aqui também de burocracia. Vamos que vamos. Peço a você que dá a curtida aí e inscreva no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos que a gente vai voltar a fazer, sempre com essa linha, esses quadros. Vamos falar de mineração, vamos atacar os radicais, vamos atacar a burocracia. Essa é a ideia, porque eu acho que o debate público tem muito a crescer com um enfoque sereno e sensato das coisas. A gente tem que dar valor a isso, Brasil, porque senão a gente vai ficar numa situação muito arriscada na mão dos radicais. Um grande abraço e até a próxima!